a ganhar a transparência que merecia somente quando a água baixou, né? E havia municípios que sequer tinham conseguido contato com as autoridades estaduais. Isso só veio à tona quando os relatórios começaram a ser emitidos. Independente disso, a previsibilidade foi fundamental, com alertas que foram enviados, para que as cidades antecedessem ações. E ainda assim, os prejuízos foram muito grandes. No total de comunicações e cidades, 34 comunicaram algum tipo de problema, 30 em situação de emergência ou em calamidade pública. Vamos estender esse assunto porque é importante frisar que o ministro da Cidadania está aqui no estúdio com a gente, Ronaldo Bento. Ministro, obrigado pela presença, por ter aceitado o nosso convite. A presença do senhor aqui já demonstra claramente o cuidado do governo federal com esse momento delicado que passa Santa Catarina. Existe um anseio muito grande para que se obtenha recursos. Isso está andando e está andando bem? Boa tarde. Boa tarde, Polito. Eu agradeço aqui a oportunidade de estar aqui conversando, esclarecendo também a população. É um momento de muita dor e sofrimento para as famílias em Santa Catarina. Então, nosso foco principal aqui está na assistência às pessoas, na proteção a essas pessoas. Estão impactadas diretamente, a gente acabou de ver lá em Angelina, né, perdas materiais, às vezes da vida toda. E tivemos, infelizmente, também óbitos nessa tragédia aqui no estado. Então, são 7, né, mais uma pessoa desaparecida. E esse momento de dor e sofrimento exige uma ação imediata dos governos. E essa integração entre o governo federal, o governo estadual e o governo municipal dos municípios atingidos é essencial para que a gente faça o enfrentamento de imediato dessa crise e a gente tente minimizar os efeitos dela. Esse é um ponto muito importante. A gente vê também a atuação, por exemplo, do Exército Brasileiro, a ajuda das equipes da Aeronáutica, enfim, os militares também se mobilizando para tentar reconstruir os pontos que foram perdidos por conta da força das águas e a logística possa ser melhorada, né? Inclusive em contato de equipes médicas que possam chegar mais rapidamente e de grandes carregamentos que possam circular, né? O planejamento de uma crise como essa, ele passa pelo Sistema de Proteção e Defesa Civil. Vários órgãos compõem esse sistema de proteção. O Ministério da Cidadania, que eu estou aqui como ministro, faz parte desse sistema, assim como a Defesa Civil, as Forças Armadas, cada um com sua atribuição e agindo de forma integrada, em nível federal, como eu citei agora, o sistema de proteção, e também com o Estado e o município. Só com essa ação, né, de uma maneira estrutural, sistêmica, a gente consegue avançar na solução dos problemas. Que a gente viu aí são muitos, né? Problemas de infraestrutura, problemas de saúde, o Ministério da Saúde também está atento a essa situação, na questão do abrigamento provisório entre o Ministério da Cidadania para acolhimento de todos os desabrigados e desalojados, né? Hoje já temos mais de 1.000 pessoas desabrigadas e desalojadas nesses 30 municípios em situação de calamidade, né, e de emergência que já foi declarado. E essa ação conjunta está fazendo com que a gente tenha um enfrentamento. As Forças Armadas, como você bem citou, é essencial nesse processo, né, principalmente para a desobstrução de vias ou para a reconstrução de maneira emergencial de uma comunidade, de um distrito que está isolado, né? E para além disso, toda a parte de abrigamento, de alojamento provisório, para a gente pegar essas pessoas que não têm onde ficar e está dando ali o mínimo de condição dela segurar até a gente conseguir recuperar a infraestrutura da cidade. Para que essa força humana possa trabalhar e para que a gente consiga, né, tudo que é necessário de ferramenta para botar as cidades de pé novamente, precisa de recurso. Está funcionando bem, os canais já estão abertos, é digital, o município entra, cadastra e imediatamente o recurso já vem. Como é que isso está funcionando? Recursos estão disponíveis, tá? 100% da demanda que for solicitada pelo município vai ser atendida. Nós estamos com técnicos do governo federal desde o primeiro momento aqui em Santa Catarina para apoiar no preenchimento dos formulários, né? Dispensamos outros que eram desnecessários para, num segundo momento, a gente fazer esse preenchimento, até porque a gente sabe da dificuldade de se estar preenchendo. Para remover, né, burocracia. Remover burocracia, tirar essas disfunções da burocracia. A burocracia veio para ajudar. Em um momento de calamidade, algumas situações não necessárias, a gente passa por cima delas para depois estar compondo aí com o município, para que eles enviem a documentação e a gente consiga processar da maneira adequada a entrega dos recursos. O importante é que o recurso chegue de forma rápida, eficiente, né, dentro de um planejamento, né, isso para fins de doação e para fins também de recursos do governo federal. Isso tem que ser feito de uma forma coordenada,
Daí a gente passa pelo centro de operações do governo do estado de Santa Catarina, que ele acaba concentrando ali todas as demandas e vendo, né, a necessidade pontual de cada município ali para a gente estar agindo sem querer atropelar, nem haver sobreamento das ações. Num evento de crise, a gente tem que ter ali uma ação imediata, rápida, assertiva, porém, né, não redundante, sem ter ali um sombreamento, nem bypass de atribuições entre os entes que estão ali operando. E isso o estado de Santa Catarina tem feito, né, de uma maneira muito competente, né, que a gente vem, é um estado que vem sofrendo aí com eventos naturais. A gente passou por ventos, ciclones, né? Em maio agora tivemos a situação de enchentes. Ao mesmo tempo vivemos uma situação, uma parte do estado sofrendo com as secas e o outro vivendo chuvas intensas. Então gostaria também de agradecer aos municípios que não estão sofrendo com as chuvas, mas que de pronto enviou equipes para apoiar os municípios que estão sofrendo. Então isso é algo louvável que eu estou vendo, essa integração entre a população e também entre os municípios do estado de Santa Catarina, e é essencial para que a gente consiga juntos superar essa crise. Por falar em integração, o senhor analisa e enxerga uma necessidade, de repente médio, longo prazo, para que a própria União sente com estados e municípios, no nosso caso Santa Catarina e os municípios catarinenses, principalmente esses que ficam mais atingidos em catástrofes naturais, no sentido de melhorarmos os índices de previsibilidade. Muito foi investido em radares meteorológicos, por exemplo, mas além disso, obras de macrodrenagem que são importantes em pontos em que há cercamento de rios. Existem muitas cidades da região que são cortadas por rios enormes e quando as cheias vêm, né, tomam conta dessas localidades. O senhor enxerga a necessidade de nós nos unirmos nesse sentido também, de planejarmos melhor uma futura intervenção caso necessário? É essencial, Polito. Planejamento, na prevenção dos eventos e também como agir num momento de crise é essencial para que a gente tenha um enfrentamento mais direto e assertivo e eficaz. Nós fizemos isso, então Santa Catarina já trabalha em conjunto com o governo federal, então fizemos aqui recentemente uma instrução, né? Um planejamento com os municípios, vários municípios foram orientados como agir numa situação como essa, notadamente na situação de assistência social, né, que o Ministério da Cidadania é o Ministério responsável pela assistência social, pelo esporte, e aqui estamos com esse guarda-chuva da assistência social. Aqui agradecer a todos os trabalhadores do sistema de assistência social dos municípios, do SUAS, porque trabalha também no apoio psicológico a essas famílias. Então, muitas famílias perderam tudo, né, que construíram ao longo, né, desses anos. Já tinham sofrido com as chuvas em maio e agora novamente tem novas perdas. Então a assistência social trabalha com a proteção e o apoio psicológico também dessas famílias, para além da gente estar trabalhando na reconstrução da cidade como um todo. Então a assistência social trabalha com a prevenção também. Fizemos uma cartilha, né, orientamos os gestores municipais da assistência para um momento de crise como esse. Eu acredito que esse trabalho prévio está surtindo efeito agora. Esse é um ponto de ataque, digamos assim, imediato, para que o menor problema possa ser gerado no curto prazo, porque essas pessoas atingidas, muitas delas perderam tudo, né? Mas no médio e longo prazo, no sentido de investimento, algum tipo de caminho legal para que essas famílias consigam recursos, por exemplo, com empréstimos na Caixa Econômica Federal, para que possam dar andamento à vida no médio prazo? Isso. Já estamos agora orientando com relação ao FGTS, que pode ser sacado na situação de calamidade, emergência, como também a antecipação do BPC, que é o benefício de prestação continuada, que atende também as pessoas com deficiência, que todos sofrem numa situação como essa, mas existem aqueles que sofrem ainda mais, que é a população em situação de vulnerabilidade social e as pessoas com deficiência. São valores que já são possíveis de sacar? Já é possível de sacar, a pessoa se dirige até o local onde ela recebe o benefício, o município precisa declarar o estado de calamidade. Nós estamos hoje com São João Batista, já com o estado de calamidade declarado, para a situação do BPC. E aí faz-se antecipação de mais um mês de pagamento, a União arca com juros e custos, e essa pessoa vai ter ali um recurso extra, vamos dizer assim, para fazer um enfrentamento emergencial daqueles seus bens que foram perdidos agora com essas enchentes. No caso do FGTS, dá para fazer até pelo aplicativo, né? O FGTS, a situação de calamidade, pode ser feito pelo aplicativo da Caixa e solicitar aí o resgate desse benefício também, para tentar minimizar aí as perdas materiais
né, com relação às enchentes. Quero agradecer a presença do ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, com a gente aqui ao vivo hoje, nos estúdios da NDTV, aqui na capital, trazendo novidades, né? E um pouco de acalentando o coração de tanta gente que está passando por um momento difícil, com sinalização de que os recursos estão disponíveis para os municípios mais atingidos. Obrigado, ministro. Obrigado, Polito. Solidarizar com as famílias aí catarinenses. Estamos juntos aí para o enfrentamento dessa crise. Obrigado. Bom trabalho para vocês. Obrigado. Tem muita coisa ainda, né?